Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra. Estou mais uma vez diante de Ti, procurando, Senhor, realizar esse trabalho que está no meu coração, que é divulgar a Tua palavra, falar, para estar ajudando alguém que muitas das vezes está desorientado. E hoje nós vamos falar de uma pequena parte que está nas Tuas Escrituras, que fala do jugo de Jesus, onde Ele convida aqueles que estão cansados para ir a Ele. Queremos falar deste texto no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos iniciar fazendo a leitura de Mateus, Evangelho de Mateus 11, do verso 25 ao 30, que diz o seguinte: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e a ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Aquele que é o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bendito seja o nome do Senhor. Então, como sempre de costume, vamos propor alguns temas para discutirmos dentro desse texto que acabamos de ler. O convite é do próprio Filho de Deus para ir a Ele todos que estiver cansados e oprimido, que Ele alivia. Ele faz esta promessa. E então, o que tem oprimido tanto ao homem? As lutas do dia a dia. Às vezes o homem procura sobrecarga sem necessidade que adquire. Por exemplo, dívida, compromisso desnecessário, promessas que não conseguem cumprir e etc. Daí por diante, o homem vai encarretando várias coisas na sua vida que muitas das vezes fica sem saber como resolver o que ele mesmo adquiriu. Mas nós temos que salientar o seguinte, que a estada de Jesus aqui neste mundo é o que menos o homem tem interessado e tem meditado, que foi para resgatar sua alma condenada para a perdição eterna. E o homem, muitas das vezes, começa a colocar diante de Deus seus problemas terrestres que ele mesmo adquire, muitas das vezes, a maioria das vezes, sem necessidade. Ele faz um plano sem projetar, sem analisar como vai executar aquilo que ele deseja, e acaba se atarefando, se fadigando, ficando sem
como mover. E o convite de Jesus, geralmente, na maioria das vezes, não é para resolver problemas terrestres, terrenos, porque o homem que adquire, ele tem a obrigação de, ele se arrumou o problema, ele se esforça para resolver. Mas o convite de Jesus foi para um arrependimento dos pecados que afasta o homem de Deus, o pecado que condena a alma do homem para a perdição eterna. E o homem tem atentado muito pouco para isto. Então nós precisamos estar medindo dentro de nós mesmos por que eu estou passando esta condição, devendo tanto que meus vencimentos não dá para pagar, simplesmente porque projetou e fez aquilo que ele não deveria ter feito, que não tinha necessidade para fazer, e acabou se endividando, e com isto fica sem solução. Aí começa a apelar para Deus para resolver um negócio que ele mesmo realizou para a sua vida, se atrapalhar de tal maneira. Então vamos voltar ao texto lido. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Na parte espiritual, este texto ele nos leva para refletir na parte espiritual. Quantas vezes eu ouço alguém falar que não consegue entender as escrituras sagradas e não consegue aplicar a sua vida? Porque o seu pensamento, o seu coração, o seu querer está apenas nas coisas terrestres, nas coisas terrenas. E lá em João, capítulo 3, do verso 31, ele declara claramente que as coisas que é dos céus e as coisas da terra é para os da terra, a dos céus é para os salvos. Vamos colocar em poucas palavras. E essas coisas, o próprio Criador, através do seu Filho, ele já nos deixou bem claro que a sua vinda aqui neste mundo, neste sistema terreno, foi para que nós nos fazer entender, para voltar o nosso entendimento para o reino dos céus, não para as coisas. Numa certa feita, o próprio Jesus, ele dá uma dura num indivíduo, porque chegou para ele querendo que ele obrigasse ao seu irmão partir a herança que o pai tinha deixado com ele, e aquele irmão estava usufruindo de tudo, e ele dá uma dura naquele cara, dizendo o seguinte: quem me fez repartidor de herança? Porque o papel de Jesus aqui na terra, apesar dele curar a enfermidade, fazer a multiplicação de pães e peixe, e fazer prosperar na pesca dos seus discípulos, foi algo especial que ele realizou ali para mostrar o poder que era dado a ele até neste sistema, para pagar o tributo que era requerido dele. Ele manda que Pedro vai lá no mar e pega um peixe com a moeda que dava para pagar o tributo dele e o tributo de Pedro.
E o homem, ele confunde estas coisas, em vez de buscar ali o descanso para a sua alma, das coisas terrenas, se colocar na dispensação do Criador e ali ele conseguir se voltar mais para o reino dos céus do que para as coisas terrenas. Porque o que interessa para nós hoje é isto. Aí vamos para o verso 26, e ainda o próprio Filho de Deus ensinando como nós devemos nos comportar diante do Pai. E aqui está, eu vejo nesse verso 26 uma glorificação. Sim, ó Pai, porque te aprouve, quer dizer, mostrando que tudo é feito segundo a vontade do Criador, do nosso Deus, de todos os deuses. Então, no primeiro versículo que lemos, que foi o 25, ele exibe ali uma glorificação ao Pai pelo que fez a ele, mesmo ele se fazendo homem, se fazendo indigno praticamente, e ele reconhece, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então ele estava ali fazendo a vontade do Pai. E ele glorifica ao Pai por estas coisas. E o 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E hoje nós recebemos deste grande privilégio de saber definir qual é o papel nosso mediante ao Criador de todas as coisas. E hoje ele tem nos feito ser reconhecedor desta grande glória, desta maravilha que é este amor inigualável que foi dispensado para nós. E no verso 28, que está a base desta reflexão de hoje, que é o convite do Filho de Deus, que mediante os nossos apertos, para nós nos ocorrer, pedir socorro a quem tem para dar, mas conscientizados que aquilo que eu causei carnalmente, por minha vontade, sem um planejamento, como ia adquirir uma dívida, um compromisso, alguma coisa, é responsabilidade minha, não é responsabilidade de Deus. Aí ele convida no verso 28, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então aqui nós vamos voltar totalmente para a parte espiritual que nos cabe. Por quê? Eu não tenho conseguido me santificar, me consagrar minha vida pelas coisas que eu adquiri carnalmente, que estão atrapalhando a minha comunhão com os céus? Então, primeira coisa que nós temos que fazer é pedir a Deus para nos dar sabedoria, fazer igual Salomão fez, para poder separar para aquilo que eu, por minha livre, espontânea vontade, eu adquiri, não venha atrapalhar a minha comunhão com Deus, os meus momentos separados para Deus. Então, e o que tem cansado o homem? Exatamente as coisas, é a mistura que o homem tem realizado
das coisas materiais com as coisas espirituais. Aí tem confundido. E com isso nós vamos adquirindo para nós enfermidades, uma ânsia, coisas que nós não conseguimos por nós mesmos resolver. Então é o momento de socorrer ao Senhor e pedir força para realizar, reconhecendo que foi a nossa falha. E o 29. Tomai sobre vós o meu jugo. É muito difícil servir Jesus. Mas quem está complicando esse servir a Deus é o próprio homem, que tem misturado coisas terrenas, que tem sufocado as coisas espirituais. Então, o próprio Deus já proveu meios, ele já enviou o Santo Espírito Santo, para estar nos acalmando na hora que precisamos de calma, dando entendimento para saber manejar tudo aquilo que nós estamos na nossa posse para realizar. Ele já deu meios para isso. Então, vinde a mim todos que estáis cansados. Então, a luta do mundo está cansando, a criação do filho, o salário que eu estou recebendo não está dando para pagar minhas dívidas. Eu não devia ter feito dívida maior do que eu recebo. Então eu tenho que ter esta consciência. Agora é pedir a Deus para me dar sabedoria para que eu possa executar cada coisa na sua ocasião e seguir o exemplo de Cristo, cansado, oprimido. Então a luta de cada dia tem oprimido o camarada, que ele tem perdido até a força para estar orando, o momento para estar meditando na palavra. Dá um passo atrás e com a ajuda do Espírito Santo tu vai conseguir. E eu vos aliviarei. Então ele vai nos dando calma, paciência, entendimento, sabedoria, para podermos executar tudo o que precisamos e estarmos pelo menos 50% espiritual e 50% carnal. Não seria o suficiente para estar agradando a Deus, mas já é um começo. Tomai sobre vós o meu jugo. O que tem colocado... O que é jugo? Aquela canga que bota no pescoço do boi para poder ele pegar peso. E a tua canga que você mesmo arrumou é uma canga que não aguenta arrastar o peso que você adquiriu. Mas o jugo, tomai sobre vós o meu jugo, porque o jugo de Cristo, ele nos capacita para realizar nossas tarefas. Aí ele dá a forma desse jugo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muitas das vezes o homem quer resolver tudo na arrogância. Tem que ser do meu jeito, e não é do nosso jeito. Quando nós adquirimos a sabedoria que vem dos céus, tudo se torna mais fácil. E encontrareis descanso para vossas almas. Então esse nosso querer, esse nosso que nos dá prazer, nos dá alegria, esse sentimento que nós temos vai mudar. E para encerrarmos, porque o meu jugo o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Ah, porque a cruz está muito pesada. Pô, você estava com uma cruz de uma madeira leve, tu arrumou uma de madeira pesada. A culpa não é de Deus, a culpa é sua, a culpa é minha. Então vamos nos posicionar desta maneira, porque a responsabilidade é nossa. Senhor Deus, nós louvamos o teu santo nome, nós te bendizemos pela grandeza dos teus ensinamentos, desta grande maravilha. Assim encerramos mais esta gravação, no nome do Senhor Jesus. Amém.